Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Nós estamos de volta aqui para continuar o nosso bate-papo sobre arqueologia, história e interpretação da Bíblia dentro do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E dessa vez, na ilustre companhia da minha amiga Aline, do Israel com Aline. Shalom! Shalom, pessoal! É um prazer estar aqui de volta, poder mostrar um pouquinho mais da história de Israel diretamente do Brasil. Olha, e eu tenho certeza que o nosso último vídeo deve ter deixado muita dúvida, não no sentido de indagação, mas de curiosidade em todas as pessoas que assistiram, querendo saber mais detalhes, e a gente promete mostrar muita coisa para eles hoje, não é mesmo? Com certeza, tem muita coisa legal para a gente mostrar no dia de hoje que vai mudar a percepção de muitas pessoas em relação à Bíblia. Mudar para melhor. Então, daqui a pouquinho a gente se encontra. Aline, hoje está muito quente aqui, nós importamos o clima de Israel para a experiência ficar ainda mais viva. Estou me sentindo em casa, pessoal. Exatamente. Aqui nesse sol. Eu prometi que seria uma experiência israelense. E por isso nós estamos começando o nosso vídeo num poço. Um poço realmente era uma coisa muito importante nos tempos da Bíblia. Imagine, naquela época, nós podemos imaginar, porque não estávamos lá naquele período, alguém que atravessava o deserto do Negev, o deserto da Judeia, e encontrava um poço para poder dar água para os seus animais, para ele mesmo poder se lavar também, beber um pouco d'água. Era refrescante. Um poço poderia ser a diferença entre uma travessia bem-sucedida ou a morte no meio do deserto, que às vezes você não tinha água para todo o trajeto. E a Bíblia tem vários episódios relacionados a poços que são mencionados ali no texto bíblico. Inclusive esse que nós fizemos aqui, você deve ter reconhecido, ele está no mesmo modelo, é uma cópia de um poço que está na cidade de Beersheba, no sul de Israel, e inclusive Beersheba é mencionado na Bíblia Sagrada, só que nas nossas traduções em português sai como Beerseba, assim que eles aportuguesaram a palavra. E nós sabemos que essa palavra Beersheba, Beer é poço, Sheva pode ser 7, ou pode ser o número 7, ou pode ser também juramento. Então você pode traduzir Beersheba como o poço do juramento ou o poço do 7, não é isso? Exatamente. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre isso, das suas experiências, do seu estudo. O que você poderia falar para a gente sobre a importância de um poço nos tempos da Bíblia Sagrada? Eu acho que na importância até os dias de hoje, justamente quando a gente viaja pelo deserto em Israel, é uma questão de vida ou morte. E por isso, eu posso dar um exemplo que aconteceu incrível. Quando eu fui gravar um vídeo em Me'arat HaTeumim, que é próximo de Jerusalém, na entrada da trilha tinha uma pessoa que era funcionária da Administração Nacional de Parques. Eles colocaram a pessoa lá na entrada, porque era uma época de férias em Israel, tinham muitas famílias que estavam entrando para ir ver as cavernas, e o trabalho daquela funcionária era ali dar as instruções, e ela era obrigada, todas as pessoas que entravam, verificar quanta água a pessoa tinha. Pessoal, isso foi em 2023, mas em 2023, quer dizer, nos tempos modernos, ainda assim tinha que botar uma pessoa na entrada da trilha para conferir quanta água as pessoas levavam, porque as pessoas, mesmo algumas que moram em Israel, não estão acostumadas com viagens e caminhadas, e o que aconteceu, infelizmente, que acontece até os dias de hoje, todos os anos acontece que pessoas perdem suas vidas em Israel por falta de água, porque acabam se perdendo no deserto, não sabem encontrar poços, e é uma questão de vida ou morte realmente. E por isso que a gente vê às vezes nos filmes aquela imagem de um oásis, a pessoa chegando, e é uma salvação. Realmente era assim nos tempos antigos e continua sendo até os dias de hoje em muitos lugares, inclusive nos desertos de Israel. E outra coisa que é um truque que o deserto faz em nós é que Israel é um clima muito seco, então tu não sua, tu não vai muito no banheiro, então tu acaba não se dando conta que tu tá perdendo água. Então tu acaba desidratando sem se dar conta, e assim, às vezes quando a pessoa se dá conta já é tarde demais, é quando a pessoa já está desmaiando, a pessoa já está se sentindo mal e fica desorientada, e aí realmente pode arriscar a vida. Ainda bem que nas escavações sempre tem uma equipe ali junto e um cuida do outro, mas realmente pode ser muito perigoso. E a gente tem que ser chato mesmo. Eu sou um dos que fica cada 10, 15 minutos, bebeu água, bebe água, bebe água. Falando nisso, vamos aqui para o poço. Uma coisa que vai talvez surpreender o pessoal de casa é que hoje nós temos uma certa regra de higiene para tomar a água, para filtrar a água. No passado não tinha tanto isso assim.
principalmente porque a água era pouca, você não podia se dar o luxo de falar, eu quero água mineral ainda daquela marca. Então o que acontecia? O pastor de ovelhas chegava, o poço tinha dono, Então ele tinha que pagar um pedágio para o dono do poço, tirava a água do poço, jogava a água nesse lugar aqui, aí os animais vinham em redor e bebiam a água aqui. E o próprio pastor de ovelhas também bebia da mesma água que os animais, não tinha essa questão. Então enquanto a ovelhinha estava bebendo água lá, ele estava enfiando a mão aqui também, se refrescando, e assim ia. E a Bíblia tem vários episódios, por exemplo, o servo de Abraão, quando foi buscar uma esposa para Isaac, encontrou a menina num poço. Jacó também, quando vai até Labão, encontra também as filhas de Labão no poço. Moisés, quando vai encontrar com a esposa dele, a futura esposa dele, Zípora, ele também a encontra num poço. Jesus teve também um momento em que ele estava num poço e ele pede água para uma mulher samaritana, porque o poço era fundo e você precisava ter um balde. No caso da mulher samaritana, você pode perguntar, o poço tinha dono também? Havia poços que eram públicos. Então eles estavam perto de uma cidade, então ali quem administrava era a própria prefeitura da cidade, vamos dizer assim. Agora, tem uma diferença que você tem que entender. Tem o poço e a cisterna. O poço geralmente é um buraco que você abre e você, não sei quantos metros, dependendo da região, você atinge um lençol freático. Então ele brota a água dele. Esse é um poço. A cisterna não. A cisterna é um buraco que você abre e armazena a água da chuva ou trazida de outro lugar, mas geralmente da chuva. Então quando fala cisterna, Jerusalém tinha cisternas, por exemplo. Até a expressão sobre cisternas rotas. Cisterna é aquela que armazena água da chuva. É um armazenamento de água. O poço é aquele que a água brota do lençol freático e você está sempre tirando água perene. E tem mais uma coisa que eu quero pedir para você explicar para a gente, que eu sei que você vai saber isso aqui. Há uma expressão muito na Bíblia de águas vivas. Jesus falou, né, as águas vivas. O que significaria água viva em hebraico? Água viva é literalmente água que vem de uma Eu ia dizer, água viva é uma água viva, porque para a gente em hebraico faz tanto sentido essa expressão. É uma água que não é parada. Por exemplo, uma cisterna, que é uma água que tu coleta e deposita, ela é uma água parada. E a água viva pode ser água de uma nascente, pode ser água de um rio, qualquer água que brota e tem todo o tempo ela se renovando. E a água viva é o melhor tipo de água que a gente pode ter nos tempos bíblicos, inclusive até os dias de hoje, muitas vezes. Então essa água viva não é só que tu está falando, eu tenho água, quer dizer, eu tenho água potável e a melhor água de todas é a água viva. E uma coisa também interessante que tu estava falando antes é de todo o tempo que as mulheres são encontradas do lado dos poços de água. E justamente a água era uma função feminina na Bíblia. Muitas vezes a água, pessoal, é um trabalho extremamente físico e pesado, mas as mulheres tinham esse trabalho, as mulheres iam, buscavam os jarros, levavam a água muitas vezes para os animais, traziam e faziam, muitas vezes também a própria manutenção dos poços podia ser feita por mulheres. Então a água era a vida no deserto. Então, quem cuidava da água viva no deserto eram as mulheres. Então, as mulheres são a fonte de água, a fonte de vida também nos tempos bíblicos, e por isso não é coincidência que tantos homens vão aos poços e encontram mulheres, porque essa era a função delas. E claro, eu acho que talvez quando a gente fala de poço de água nos tempos bíblicos, a primeira passagem que passa na mente de muita gente é justamente Jesus se encontrando com a samaritana no poço na Samaria. E que inclusive há um local na Samaria, hoje em dia dentro de Balata, que se acredita que talvez possa ser aquele mesmo poço. A gente o poço de Jacó, que depois Jesus também se encontrou. Exatamente, o poço de Jacó, que é o mesmo poço que a samaritana estava, que Jesus encontra. Então esse poço, ele ainda existe até os dias de hoje, e se acredita que talvez seja o mesmo poço que a Bíblia se refira. Infelizmente a gente não tem não foram suficientes arqueólogos para lá ainda para pesquisar e nos dizer, e nos não garantir. É muito tranquilo para ir também às vezes. Hoje em dia Balata é um campo de refugiados e não é um local que é permitido fazer escavações arqueológicas, mas quem sabe no futuro alguém vai lá e possa dizer, olha, esse realmente é ou não é o poço, porque a função dos arqueólogos é realmente buscar a verdade histórica. E olha que interessante, porque a gente que vive no Brasil, que para pegar água você abre a geladeira e vai lá, em Israel também, gente, lá não é que é primitivo não, mas estamos falando, quando eu falo Israel, é bom a gente distinguir que tem elementos do passado que ainda são vistos hoje, como os exemplos que a Aline deu,
E tem coisas que são do passado. Então, muitas vezes eu estou falando do Israel de 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, dos tempos de Cristo, dos tempos dos profetas, dos reis de Israel. Era uma outra situação. Não era abrir a geladeira e pegar uma água e beber. Então, imagina, com poucas nascentes d'água, era muito importante a visão de um rio, de uma água viva. Por isso que o trono de Deus é descrito pelos profetas na Bíblia como sendo o trono do qual nasce o rio da água da vida. Uma coisa muito interessante de estudar também, Aline, na cultura, são as expressões idiomáticas do hebraico bíblico. Por que chama a água corrente de água viva? Né? Água da vida, o rio da água da vida. Então você vê tudo que a Aline dissertou para a gente aqui, a água que trazia a vida, a água que vem de Deus, porque Deus é a fonte da vida. Jesus prometeu para a mulher samaritana, aquele que beber da água que eu lhe der será uma fonte de água para as pessoas e tudo mais que podemos pegar. E um último elemento, você falou aqui da mulher, do trabalho duro que era para as mulheres. Realmente, imagina colocar aquele jarro de barro enorme na cabeça com água e ir ali andando para levar água talvez 1 quilômetro, 2 quilômetros até a casa dela. Mas é aquele negócio, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Exatamente, tem que lembrar que a água é usada para tudo. Às vezes a gente esquece, mas assim, é água para te tomar banho, é água para te cozinhar, é água para te beber, não é só para beber. Tu tem todos os outros usos para te escovar. Para cerimônias religiosas. Para cerimônias religiosas. Por isso, às vezes pode parecer estranho que uma das cerimônias religiosas do Templo de Jerusalém, que era Simchat Beit HaShoevah, que é no final da época de tabernáculos, tinha uma cerimônia que chamava Simchat Beit HaShoevah, quer dizer, a alegria da retirada da água. Seria mais ou menos essa tradução da festa. Era uma cerimônia que se saía do Templo de Jerusalém, os sacerdotes desciam até a zona do tanque de Siloé, que era enchido pela água da fonte de Gion, eles levavam a água até o templo, eles derramavam água no chão. Imaginem, quer dizer, hoje em dia para a gente pegar um copo d'água e virar no chão é uma coisa tão banal. Tu vai dizer, meu filhinho pequeno, assim, não vira água no chão, não vira água no chão. E vira, quer dizer, é uma coisa tão banal hoje em dia, mas naquela época era uma coisa tão importante, a água da vida, levar água de um lugar para o outro era um trabalho pesado e por isso quando tu quer dar o melhor que tu tem a Deus, em todos os sentidos, tu vai dar os primeiros frutos, tu vai dar um sacrifício perfeito, era feito no Templo de Jerusalém. E derramar água no chão era um sacrifício com letras maiúsculas. Exatamente, era uma cerimônia importante da época de tabernáculos, da mesma maneira que tu levava os melhores grãos, os melhores frutos, os melhores animais para entregar a Deus, tu levava também água viva e derramava ela no chão. Justamente a água viva, porque ela saía da fonte de Gion, então eles pegavam uma água que vinha da fonte de Gion e levavam, e era tão importante, eu vou dar o que eu tenho, eu vou dar água para Deus, e assim eles viravam no chão essa água. Eu vou dar o melhor que eu tenho. Aliás, Aline, tem uma história que ilustra muito bem tudo isso que você falou da importância da água. Ela aconteceu com o famoso Lawrence da Arábia. Depois você em casa pode pesquisar quem foi Lawrence da Arábia. Um espião britânico que passou por arqueólogo no Oriente Médio, mas na verdade ele estava trabalhando com espionagem para a coroa britânica. É uma história até muito interessante. E Lawrence da Arábia foi muito bem tratado por alguns sheiks do deserto, que eram homens ricos, mas do deserto. E como um gesto de cortesia, ele os convidou para irem conhecer Londres. E às custas do governo britânico, eles ficaram nos melhores hotéis de Londres. E Lawrence estava esperando que eles iam ficar impressionados com toda a suntuosidade da coroa britânica, aquela coisa toda. Mas para surpresa dele, sabe o que mais impressionou aqueles sheiks no dia de ir embora? O quê? A torneira dos hotéis. Porque eles não entendiam como é que você conseguia num quarto apenas abrir a torneira e a água jorrar, porque mesmo sendo homens muito ricos, porém vivendo no deserto, como é que eles conseguiam água? Através desse processo todo que você está falando. Tinha que ir lá no poço, pegar, a mulher trazer e tudo, armazenar essa água. Então a facilidade de ter uma torneira no quarto, eles pediram, a gente não pode levar umas torneiras dessa lá para a nossa terra, só para ilustrar a importância do que é a água no Oriente Médio. Porque, claro, na mente deles, eles não entendiam que tinha todo o encanamento por trás. Era só pegar a torneira. Era uma torneira mágica, como se fosse alguma coisa de metal mágica que jorrava água.
O conceito de todo encanamento para a gente é óbvio, mas para eles, obviamente, é uma coisa completamente estranha. Imagina que Israel é um dos países mais desenvolvidos do Oriente Médio. A primeira cidade em Israel com água encanada nas casas é Tel Aviv. Em 1909 se começou a construir os encanamentos de Tel Aviv. Então, quer dizer, Tel Aviv tem água encanada, Israel tem água encanada aí um pouquinho mais de 100 anos. Então, ao longo de milhares de anos de civilização na terra de Israel, as diferentes civilizações que passaram, para eles buscar água era justamente isso aqui. Exatamente. Agora, vivendo em todo esse ambiente inóspito e com desafios, eu volto àquela frase que eu citei anteriormente: quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Por isso que lá progrediu, eles não tinham outra alternativa senão o sucesso ou morrer. Agora, já que a gente fala de quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa, isso me remete a uma fala de Jesus quando ele fez um discurso acerca da fé. A fé é um elemento que vem de Deus, uma ligação que nós temos com o nosso Criador. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. E no Novo Testamento ensina que a salvação vem pela graça mediante a fé. E Jesus uma vez fez uma comparação muito interessante da fé com uma sementinha de mostarda. Vamos mostrar a mostarda para eles? Vamos lá. Aqui, olha, nós temos a mostarda aqui. Vou pedir o David para vir com a gente. Essa aqui é a mostarda. E é interessante, essa está bem pequenininha ainda, está no comecinho, mas quando ela cresce, ela não se torna uma árvore daquele sentido gigantesco, mas ela espalha assim, e há muitos passarinhos que fazem ninhos realmente ali nela. E Jesus comparou: olha, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a esse monte, remove daqui e vai para lá, e ele vai te obedecer. E o reino dos céus também é semelhante a um grão de mostarda, que cresce, se torna uma árvore. Já expliquei de que modo frondoso, e os pássaros vêm aninhar-se nas folhas dela. Então aqui você tem o grão de mostarda, que inclusive dá até para fazer tempero. Inclusive, quem sabe a gente aproveita um pouco para o nosso almoço no dia de hoje. Boa dica. E mais duas árvores que eu queria mostrar aqui, Aline, para a gente fechar o nosso quadro de hoje, é essa aqui. Tá reconhecendo? Essa aqui, ela ainda está bem pequena pelos padrões de Israel, mas esse aqui é um sicômoro, uma figueira brava. Exatamente. E você que está assistindo a gente em casa, sabe qual episódio da Bíblia que tem a ligação com o sicômoro? Tem dois, né? No Antigo Testamento tem o profeta, que era o colhedor de sicômoros, e no Novo Testamento tem o cobrador de impostos, que era um homem corrupto, e Jesus muda a vida dele, e ele encontra com Jesus subindo, primeiramente, num sicômoro. Exatamente. E essa história acontece em Jericó. Em Jericó, até os dias de hoje, tem um sicômoro que ele é muito, muito antigo. Provavelmente não exatamente da época de Jesus, mas ele é muito, muito antigo. E a gente consegue ver como é uma árvore estrondosa e grande. E realmente dá facilmente para escalar nela. E Zaqueu faz isso porque ele precisava. E ele era um homem baixinho. Exatamente, por isso. Ele precisava porque ele era muito pequeno e ele queria ver a Jesus. E nessa época Jesus já estava no seu ministério. Isso a gente vê várias vezes na Bíblia. Por onde Jesus caminhava, as multidões iam atrás dele. Muitos porque eram seguidores de Jesus por fé, outros queriam pedir milagres, queriam pedir curas, outros talvez também por curiosidade, queriam ver o que está acontecendo. E a gente tem inclusive a história que a mulher tenta chegar a Jesus e ela não consegue, ela vai lá e ela quer tocar na orla da roupa de Jesus e ela realmente vai receber a cura que ela queria. Mas imagina agora para Zaqueu, que era uma pessoa baixinha, no meio de toda aquela multidão, ele não conseguia ver Jesus, e por isso ele faz na cabeça dele o que era mais lógico. Ele encontra um sicômoro, que era bem alto, sobe lá de cima, ele olha Jesus, e Jesus passando, então ele fala com Zaqueu, diz: desce, Zaqueu. Que hoje eu vou ficar na sua casa. Se a gente for olhar o clima de Jericó, Jericó é uma terra muito seca, não tem grandes árvores lá. Ou praticamente não tem. O sicômoro é justamente uma exceção que tem. A tamareira, porque Jericó dá uma tâmara muito gostosa. Mas vai tentar escalar numa tamareira. Não dá. Aqui é bem mais difícil escalar na tamareira. A acácia, que é uma planta que também tem no deserto, ela é baixinha. Parte das plantas são espinhosas. Então faz muito sentido que ele escolheu uma das poucas árvores grandes e fáceis de escalar, e justamente esse sicômoro também. E eu espero que ele cresça, porque a piadinha que eu mais ouvi aqui, é que ele estava pequenininho quando ele chegou aqui, desse tamanhozinho. O pessoal falou assim: poxa, Zaqueu era baixinho mesmo, né? Porque a árvore que ele subiu é tão pequena. Então, quem sabe daqui muitos anos também, e com os bons cuidados, ela realmente chegue a um tamanho, talvez, que lembre mais como realmente aconteceu a história. Agora, já que a gente falou de árvore antiga, eu quero terminar o nosso passeio aqui mostrando uma surpresa para você, Aline.
a árvore mais antiga que nós temos aqui. Ela tem mais de 200 anos. Uau! Ela não é tão antiga como aquelas oliveiras de Jerusalém, que alguns falam que tem 800 anos, outros dizem que tem 2000 anos. Há uma divergência entre os botânicos. De qualquer maneira, são árvores centenárias. Mas nós temos aqui uma árvore centenária, está aqui no meio, olha. Essa oliveira aqui tem mais de 200 anos. Eu acho que é um lugar especial para a gente fechar o nosso vídeo de hoje. É uma das árvores mais lindas que temos aqui, uma das árvores talvez aquela que todas são especiais, mas essa aqui ela tem esse caráter por ser uma árvore tão antiga, tão velha, e ela também tem um significado muito importante com a história de Israel, né? Porque você vê o tronco dela enrugado, envelhecido. Se podar todos os ramos mais verdes, os brotos novos, parece até que é uma árvore morta. Mas quando você pensa que ela morreu, começa a nascer esse tanto de broto nela. Um símbolo realmente da história do povo de Israel, que por suas derrotas militares, conquista de estrangeiros, destruição 2 vezes do templo, várias destruições da cidade de Jerusalém, ódio de muitas nações contra o povo de Israel, olhando para esse lado, parece realmente um tronco velho, feio, morto. Mas aí vem o renascimento de uma esperança, de uma cultura, de uma resiliência de um povo. E continua dando frutos. É impressionante, como tu falou, essas árvores que são muito, muito antigas, que têm no mínimo, do mínimo 800 anos, que estão no Jardim de Getsemane. Imaginem uma árvore de 800 anos continuando dando frutos. Então, por tudo mais que apareça às vezes que o tronco é estranho, que tanta coisa aconteceu, a árvore de oliveira ela pode ser cortada e ela vai renascer. E justamente o povo de Israel é da mesma maneira. Não só que a árvore ela continua crescendo, depois de tanto tempo ela continua crescendo, florescendo e dando frutos. Então isso também é importante. Mais uma coisa, quando a gente pensa num raminho de oliveira, claro que vem também à nossa mente a história da Arca de Noé. A pomba ela vem trazendo na sua boca um raminho de oliveira e ela representa o fim do dilúvio. O renascimento da humanidade. Por isso também, tantas vezes a gente vê a pomba da paz com um raminho na boca, que representa justamente a paz. O fim do dilúvio, o início de uma paz. E por isso também o brasão de Israel, se depois o Rodrigo tu conseguir colocar aqui também na tela, o brasão de Israel até os dias de hoje, ele nas suas laterais tem os ramos de oliveira que representam a paz. Eu acho que no momento que a gente está falando também é importante a gente orar pela paz. E a oliveira, no final das contas, ela representa para a gente até os dias de hoje a paz. Então, que o renascimento de Israel, que aconteceu e continua acontecendo, continue crescendo cada vez mais Israel, continue dando frutos, não só para si, mas para o mundo todo. E que a paz da oliveira, a paz do raminho de oliveira, como foi com Noé, continue acontecendo, ou volte a acontecer pelo menos em Israel. E realmente a nossa oração, apesar de a gente estar no Brasil agora, a gente sempre tem que relembrar dos Salmos. Shalu Shalom Yerushalayim, orai pela paz de Jerusalém. Salmo 122. E que esse símbolo de uma nação, de um povo, possa ser também um símbolo da sua vida, símbolo de renascimento. Afinal de contas, se eu quero a paz do mundo, se eu vou orar pela paz de Israel, eu tenho que começar com a paz em mim. Há um hino que diz: haja paz na terra, a começar em mim. Portanto, que você seja também uma oliveira renovada pela força que vem de Deus. Aline, eu fico muito feliz de você estar conosco e todos vocês que ainda não conhecem o MAB, sejam muito bem-vindos. Está aqui o nosso convite para que você venha ter essa experiência museológica aqui no Brasil e também visitar Israel. Então, pessoal, em primeira mão, quem está conhecendo aqui o MAB, eu estou conhecendo, então realmente eu estou muito impressionada com tudo que vocês fizeram realmente, que vocês estão sendo aqui realmente conseguindo mostrar para o Brasil, para o mundo a realidade e um pouquinho mais também conhecer a fundo a Bíblia. Então realmente recomendo e também recomendo a todos se inscreverem no canal Rodrigo Silva Arqueologia para conhecer Israel ainda com a mais. Aline também, o canal do Israel com a Aline, tá bom? Se inscreva lá, se gostar do conteúdo deixa o seu like, deixa o seu comentário, isso é muito bom. Então pessoal, um beijo e nos vemos na semana que vem. Com certeza, até lá.